Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui em mais um Chá com Jesus. Meu nome é Betina e nesse momento que a gente partilha a palavra de Deus, que o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração a palavra dele, que venha trazer transformação à sua vida, respostas de Deus, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para compartilhar mais uma mulher inspiradora da Bíblia. Você já colocou no comentário uma mulher que te inspira? Coloca lá para a gente também estar falando aqui, porque esse canal ele é feito para você também. Amém? Então hoje a leitura que nós vamos fazer, nós vamos contar a história de uma mulher muito especial. E essa história está lá no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado de decreto, escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez a saber Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que se respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Até o versículo 17. Quando nós olhamos para a história de Esther, nós vemos Esther como uma rainha. Aqui ela estava no palácio junto com o rei, mas não foi sempre assim. Esther, ela ficou órfã e Mordecai passou a cuidar dela. Eu desafio você, se ainda não conhece a história de Esther, é muito linda. Ela foi escolhida como rainha dentre tantas outras virgens. Deus a escolheu para estar ali. Amã era muito invejoso e Mordecai, esse tio de Esther, que era como um pai para ela, ele não se curvava. Todas as pessoas do reino se curvavam diante de Amã porque ele era um príncipe muito honrado pelo rei.
Mas Mordecai, havia o princípio, havia o temor de Deus, ele se curvava somente diante de Deus. Então a mãe tentou a morte de todos os judeus. Ele foi diante do rei Assuero e falou que esse povo não seguia as leis dele, que eles tinham as leis próprias. E o rei Assuero concordou de levantar esse decreto para a morte de todos os judeus. Então ali se levantou uma crise diante daquela situação. Quantas vezes nas nossas vidas também não é assim, não é? Tá tudo bem, tudo correndo bem, de repente algo acontece que vem trazer mesmo uma perturbação, às vezes pode ser uma doença, a perda de um emprego, algo que nos pega de repente. Mas aqui nós vemos que eles guerrearam com as armas certas, porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra o diabo. E aqui nós vemos eles se posicionando. E depois, no decorrer da história, nós vamos ver que grande livramento Deus trouxe, não somente a Esther, a todo o povo judeu. Mas o que fez da Esther essa mulher tão especial, escolhida para estar ali intercedendo pelo povo judeu? Ela, como uma judia, nós vemos que uma das características que ela não negligenciou foi a origem dela. Esther foi escolhida como rainha entre várias virgens. E ali, para ser escolhida, elas deviam ser formosas. E não somente isso, porque Esther, nela havia a graça de Deus. Deus a escolheu para estar naquela posição. Então, dentre tantas outras, ela foi escolhida para estar ali. E ela não se esqueceu das origens dela. Aqui nós vemos Esther dando ouvidos a Mordecai, que era o tio dela, que sempre a instruiu e continuou sendo assim. Imagina, Esther tinha uma posição altíssima. O rei Assuero era um rei poderosíssimo. Mas ela mesmo assim, ela continuou ouvindo os conselhos de Mordecai, que era seu tio. Ela podia muito bem ter se ensoberbecido. Afinal de contas, ela tinha muitos servos, conselheiros, mas não, ela não abriu mão da origem dela. Nós vemos inclusive Mordecai falando aqui que a casa dela e do pai dela pereceria. Nós vemos aqui ainda ela reconhecendo a memória da sua família. E nós podemos ver também que Esther, ela na condição de órfã que ela estava, para ela estar ali, imagina se ela pensasse: eu não sou digna, quem sou eu para ser rainha? É soberba da minha parte eu pensar alto assim. Mas Deus tinha um propósito com a vida dela, assim como Deus tem um propósito com a sua vida. Deus te fez de uma forma especial, algo que somente você pode fazer. Quando nós começamos a nos comparar, nós caímos numa armadilha terrível, porque nós vamos achar pessoas que fazem coisas melhores do que nós e pessoas que fazem coisas piores do que nós fazemos. Mas não é assim que Deus nos vê, porque ninguém faz aquilo que você pode fazer, ninguém faz igual a você. Saiba disso, você é única, você é especial e Deus te escolheu para um propósito. Outra característica que nós vemos aqui na vida de Esther é que ela buscou auxílio à pessoa certa. Ela buscou auxílio de Deus e das pessoas também, porque ela reconhecia que ela precisava das pessoas. A Bíblia diz lá no Salmo 118 que Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Então ela reconheceu ali na força daquelas pessoas quando ela pede para Mordecai para levantar pessoas para estarem orando com ela e com a serva. Ela não disse assim: ora lá por mim. Não, ela se posicionou também. Então assim você também deve fazer. Porque nós vemos muitas vezes pessoas: ora por mim. Mas e o posicionamento? É claro que Deus ouve as nossas orações. Se você pedir para orar por você, com certeza eu vou fazer isso com o maior prazer. Mas é algo que somente você pode fazer. Você é responsável. Deus, ele abre portas para nós, aonde somente nós podemos entrar. O posicionamento é importante. Deus quer que você se posicione também diante dele. Então, se você não consegue fazer isso sozinha, não esqueça de buscar auxílio das pessoas. Existem várias pessoas ao nosso redor que querem o nosso bem. É claro que nós não podemos pedir auxílio para qualquer um,
Nós temos que olhar para a vida dessas pessoas, se realmente elas dão testemunho, se são pessoas verdadeiramente que podem nos ajudar. Mas saiba, Deus levanta pessoas para te ajudar. Se você não enxerga quem são essas pessoas, peça a Deus. Deus envia pessoas para me ajudar. Porque nós precisamos uns dos outros. A Bíblia fala diversos versículos recíprocos. Amai uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai uns aos outros. Então, há um poder muito grande na unidade. E aqui Esther buscou essa unidade no meio do povo dela. Ela reconheceu que ela precisava de Deus e ela também se posicionou. Amém? Outra característica que nós vemos aqui que é muito importante, que Esther, ela reconheceu o seu propósito. Quando Mordecai fala aqui com ela, né, que lá no versículo 14, que ele fala, que ele reconhece, né, que se não fosse por ela, Deus traria livramento. Mas ainda lá no finalzinho desse versículo ele fala assim: e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Quem sabe, Esther, se foi para isso que Deus te colocou aí, se esse foi o seu propósito. E nós vemos aqui Esther se enchendo de ousadia e dizendo ali no final, quando ela disse lá no verso 16, eu vou diante do rei, se perecer, pereci, se morrer, morri. Por quê? Porque quem tem um propósito luta por ele com todas as suas forças, dá a sua vida se for preciso. Assim, Deus tem um propósito para a sua vida específico. Lá em Jeremias o Senhor disse que antes do ventre da sua mãe eu te escolhi. E o Senhor diz lá no Salmo 139 que Deus tem os nossos dias designados diante dele. E esses dias são de acordo com o nosso propósito. Nós não estamos na terra para ocupar peso. Nós temos um propósito determinado por Deus. Busque em Deus o propósito que Ele tem para a sua vida, porque isso nos dá ânimo, porque uma pessoa sem propósito é uma pessoa que passa os dias por passar, sem objetivo, sem alegria muitas vezes, vivendo no automático, fazendo aquilo que a vida lhe impõe e não sendo autora da sua história. Deus, Ele quer escrever uma história com você. Ele precisa de você para isso. E mais do que isso, nós precisamos dele para dar sentido à nossa história, para dar propósito à nossa vida. Então nós vemos aqui depois, porque Esther, ela reconhece esse perigo de vida que ela tinha, porque era tão sério você se achegar diante do rei e não ser recebida, era uma pena de morte verdadeiramente. Mas glória a Deus que nós temos um Deus que toma as nossas causas quando nós colocamos diante dele, porque foi assim que eles fizeram. Eles se posicionaram e Esther teve a ousadia de ir diante daquele rei. E nós vemos de forma linda ela recebendo o favor do Senhor, e ela com sabedoria consegue livrar o povo judeu. Inclusive a forca que o próprio Amã tinha construído para Mordecai, ele mesmo foi enforcado. Porque quando o Senhor luta em nosso favor, você não tem noção, Deus intercede, Deus guerreia por nós. Então não entre em justiça própria, não tente acusar pessoas, coloque a sua vida diante de Deus. Quando algo se levantar contra você, se posicione diante de Deus, porque do contrário, você pode se cansar, você pode até muitas vezes adoecer, mas saiba que as crises se levantam na nossa vida, porque Deus, Ele quer nos levar a um outro patamar. Deus, Ele quer fazer com que nós tenhamos experiências novas com Ele, porque as provas vêm e não vêm para nos destruir, mas para nos aprovar, para nos tornar mais fortes. Amém? Então eu convido você hoje a colocar a sua causa diante de Deus, diante desse Deus acessível, porque a Bíblia diz que nós devemos nos achegar diante do trono da graça, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E para nós nos achegarmos a esse Rei não é tão difícil como os reis terrenos. Ele é um Deus acessível, porque o sangue de Jesus abriu um caminho para que nós pudéssemos nos achegar diante desse trono.
e nós receberemos graça e misericórdia diante dele. Então convido você a colocar a sua causa, a causa que tem te afligido, aquilo que veio para te destruir. Declare hoje que Deus vai te levar a um novo nível, que Deus tem algo melhor para você. Amém? Vamos interceder ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca a vida dessa minha irmã, Deus, na tua presença. E colocamos diante de ti, Pai, a causa dela. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, tem os ouvidos abertos para nos ouvir. O seu braço, Pai, não está encolhido para que não possa nos atender. Por isso, Pai, guerrei em nome de Jesus. O Senhor, Pai, é aquele que vai na nossa frente. O Senhor, Pai, é aquele que vai na nossa retaguarda, Pai. Por isso, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a vida da minha irmã. Meu Deus, repreendemos, Pai, todo espírito de morte, Pai, toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus. Pai, se a causa dela, Pai, é emprego, Senhor, é provisão, nós clamamos a Ti, Pai, abre portas de emprego, Pai, melhor do que ela tinha antes, Senhor, em nome de Jesus, porque nós reconhecemos que o Senhor fecha portas que ninguém abre e o Senhor abre portas que ninguém fecha, Pai. Se é conversão, Pai, de um familiar, se é um livramento, Pai, se é libertação, Pai, de drogas, de vícios, meu Deus, em nome de Jesus, Tu és Deus que nos liberta, Tu és Deus que nos cura e que nos sara, Pai. Nós clamamos a Ti, meu Deus, vai ao socorro, Pai, em nome de Jesus, e traz livramento, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu faço um convite também para você que ainda não se posicionou diante de Deus. Eu convido você hoje a se colocar na presença desse Deus, não importa o que você fez. Se você reconhece nessa hora que você precisa de Deus, que você tomou caminhos errados, Deus, Ele está disponível para fazer uma história nova. Coloque-se diante de Deus nesse dia, na dependência dEle, porque Ele diz que se nós nos colocarmos diante dEle, se nós confessarmos a Ele, Ele também nos confessaria. Ele também nos reconheceria. Então, se você ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida como seu Senhor, eu convido você hoje a fazer essa oração comigo. É algo que somente você pode fazer. Amém? Então, eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, eu peço que você faça essa oração após mim, porque é algo que você precisa confessar com a sua boca. Amém? Então, vamos orar. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e preciso das Tuas misericórdias. Lava o meu coração, me limpa de todo pecado, de toda maldição, pacto, aliança que eu tenha feito com Satanás ou meus familiares. E declaro hoje, Senhor, salvação na minha vida, salvação na minha casa, Pai. Cura, libertação. Ó Deus, escreve uma história nova. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, se você fez essa oração com fé, creia que a salvação hoje entrou na sua casa. Amém. E tudo mais que Deus tem para você, porque a salvação não é só a vida eterna que o Senhor tem para nós, mas é a plenitude de vida que Ele tem reservado para os seus filhos. Amém? Que bom que você esteve comigo até aqui, mais um Chá com Jesus. Convido você a compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não curtiu o canal, curte o canal, porque ajuda a divulgar a palavra. Comenta também aquilo que Deus tem feito na sua vida. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe você e sua casa, amém? Hoje o chazinho que eu vou tomar é um chá de arruda. Deus te abençoe.